Se encontra em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 24, e depois nós vamos para Lucas capítulo 1 também, a partir do versículo 26. Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Aleluia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Quando nós vamos ministrar sobre a vinda de Jesus ao mundo, tem muitos atores nessa história. Tem Maria, tem José, tem os magos que foram ao encontro do menino, tem o local que ela ficou na estrebaria para ter o seu filho, mas tem também a visitação dos anjos para ela e para ele. São muitos os atores que estão ali nesse momento histórico da vinda de Jesus. Muita coisa acontecendo, né? Eles estavam em outra cidade e eles voltam para a sua cidade natal para fazer o recenseamento. E Maria então vai dar à luz na cidade que era de local de nascimento de José. Mas eu gostaria hoje de falar algo muito especial, assim, que tocou o meu coração, que é sobre o nome
que esse menino teria. O nome dele seria Jesus. E na profecia diz que o nome dele também seria Emanuel, Deus conosco. Diga isso, Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Esse era o nome que foi predito pelos profetas, por sacerdotes, que uma virgem seria desposada, e ela seria tomada por Deus, e ela geraria um ente santo, e o nome dele seria Deus está no meio do seu povo. E isso chamou muito a minha atenção. E hoje nós viemos aqui celebrar o nascimento de Jesus. Como o pastor João disse, Jesus provavelmente não nasceu nem no dia 25, nem nessa época. E uma das evidências disso é que essa data, né, esse período em Israel é frio, né? E os pastores estavam no campo. Então, essa descrição dos pastores no campo contradiz essa época de dezembro. Mas, queridos, tanto faz, né, a data que Jesus nasceu, a provável data é em abril. Mas o que importa é a decisão de Deus de mandar o seu filho para se tornar um ser humano, se fazer igual a mim e a você, para que Deus pudesse então se identificar conosco. Hoje nós celebramos uma decisão do trono de Deus. O trono de Deus decidiu que Deus se materializaria aqui na terra. E nós veríamos esse homem, nós palparíamos, né? Você vai ver, vou ler um texto que aqueles que conviveram, nós vimos a glória de Deus, porque Deus decidiu entender o que era ser humano. E Ele manda Jesus. Essa história, ela é única, ela é singular, ela é sobrenatural. A história da vinda de Jesus para cá. Quando a gente vê os magos indo de encontro a Jesus, aqueles magos eram astrônomos, havia movimentação estelar. As estrelas se movimentaram de uma maneira que aqueles astrônomos entenderam o lugar onde estava o menino. Então houve uma movimentação na terra e no céu por conta do nascimento dele. Por quê? Porque Deus tocou a terra na forma de ser humano. Gente, isso é algo assim que vai mudar a nossa história. Mudou a nossa história para todo sempre. E os irmãos sabem que essa promessa, ela começou lá em Gênesis 3, quando a mulher dá ouvido à serpente, a mulher escuta o que a serpente diz, e então quando Adão cai, o primeiro casal cai na desobediência, Deus traz uma palavra e diz assim: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o princípio, a redenção, sabendo que o fruto da mulher esmagaria todo o poder do mal. E hoje, de toda essa história que tem tantos atores, que eu poderia falar do ouro, do incenso, da mirra, da palavra dos anjos, eu decidi falar sobre o nome que foi dado a ele, Emanuel, Deus conosco. Eu queria falar 3 coisas para você e nós encerramos essa mensagem. A primeira coisa, Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Se a gente fosse colocar, eu quero dividir em 3, seria Deus com nós, né? E eu quero falar a primeira coisa, é Deus com a gente no meio de todos nós. Eu quero falar essas 3 coisas para que a gente possa entender a importância da vinda de Jesus à nossa vida. Primeira coisa, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Diga isso comigo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Querido, isso assim é uma coisa muito sobrenatural. Como que a glória de Deus coube no útero de uma mulher? Como que o Eterno pôde habitar o útero de uma mulher, nascer, precisar mamar, tomar banho, alguém cuidar dele, ele comer? Isso, gente, é uma coisa que a gente às vezes acha muito normal.
Mas nós estamos falando porque muitas pessoas não acham que Jesus é Deus, mas Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E essa ação de Deus de mandar Jesus, a semente de Deus com a semente da mulher, só teve um objetivo: Deus queria se aproximar da gente. Deus queria se identificar com a gente. Deus queria que o seu filho se encarnasse e entendesse o que é fazer parte da humanidade, o que é ter sono. Deus não sabe o que é sono, o que é ficar cansado, o que é ficar decepcionado, o que é ficar frustrado, o que é ser tentado. Deus não sabe o que é isso, porque isso pertence à santidade dele. Ele não tem essas coisas na sua vida. E quando ele decide salvar o homem de forma poderosa, ele fala assim: esse Salvador precisa se identificar com os problemas dele. Ele precisa entender as fraquezas, ele precisa entender a fragilidade, ele precisa saber o que é morrer, ele precisa sentir dor, sentir frio, ele precisa saber o que é ser uma pessoa de carne e osso, enfrentar problemas como eu e você, que eu e você enfrentamos. Então Jesus vivenciou tudo isso. Quando ele estava aqui, a palavra de Deus diz assim que ele abdicou, ele abandonou o poder, que ele tinha todo o poder. Tanto que a gente sabe isso quando a mulher de fluxo de sangue toca nele, ele pergunta: quem me tocou? Porque ele não estava, quando ele encarnou, ele abdicou, ele não julgou ser igual a Deus, ele julgou ser igual a mim e a você. Ele decidiu ser igual a mim e a você. E isso, gente, é muito tremendo. Sabe por quê? Porque a maioria das religiões, eles têm um Deus distante, que está não sei aonde, que precisa fazer um sacrifício para acessar. Mas o nosso Deus não é um Deus distante. Ele é Emanuel, Deus comigo, Deus com você. Ele decidiu se aproximar de tal maneira que ele não está esperando você, como as outras religiões, fazerem sacrifícios, uma oferenda para que Deus apareça. Não, ele decidiu dar o seu filho em sacrifício para que ele apareça para você. Ele tomou atitude para te tocar, te conhecer, andar com você. Ele tomou a iniciativa desse relacionamento. Irmãos, a palavra diz assim: não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Às vezes a gente fala: não, eu escolhi Deus. Não foi você que escolheu Deus. Deus escolheu você. Ele escolheu você. Então Deus, eu quero que você entenda isso, ele não está longe, num local que você não sabe aonde, no universo, com um trono que você não acessa. Não, Deus está perto está o Senhor de todo aquele que o invoca, de todo aquele que o invoca em espírito e verdade. Deus está perto de você. Amém. Nosso Deus não está longe. Então, o nome dele é isso, é Deus conosco. Deus que sabe o que é a minha dificuldade, que sabe o que é sonhar, o que é desejar ter as coisas. Queridos, em Deus, quando Jesus veio à terra, esse Emanuel, ele veio para a terra, os homens também tiveram a oportunidade de ver Deus. Nós vimos Deus através de Jesus. Olha só o que diz 1 João 1:1. Ora, o que desde o princípio temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam
a respeito do verbo da vida. Sabe o que João está falando? Quando Jesus pisou na terra, quando João viu, ele falou: meu olho viu, meu ouvido ouviu, as minhas mãos apalparam a glória de Deus, porque vimos a sua glória, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Então eles viram a glória como a glória do unigênito do Pai. Então eu quero dizer para você que quando Jesus, esse menino, cresceu e ele veio e cumpriu o seu ministério, aqueles que estavam naquele momento, naquela época, nós não fomos daquela época, mas Jesus existiu. Ele não é algo que não existiu. Jesus faz parte da história da humanidade. Deus entrou no meio da história da humanidade. O calendário foi dividido por ele, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele fez história na terra, porque ele se identificou, ele mostrou a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ele revelava, quando ele estava naquele momento, quem era Deus. Deus era amor, Deus era cura, Deus era misericórdia, Deus era mansidão, Deus era bondade. Sabe como eles viram isso? Olhando para Jesus, porque ele era Emanuel, era Deus andando no meio das pessoas. Meu Pai, eu não sei se eu queria ter vivido naquela época sim ou não, porque provavelmente a gente ia ser comido por leão. Foi o fim de muitos assim. Mas eu quero dizer que quando ele entrou, ele veio para curar, ele veio para limpar, ele veio para colocar ordem, ele veio para restaurar a nossa vida, ele veio para trazer alegria à terra. É isso que ele veio fazer. Então, a primeira coisa, Emanuel, Deus conosco. Primeira coisa que você precisa guardar de Jesus: ele é totalmente Deus, poderoso para te salvar, poderoso para te ajudar, poderoso para te curar ainda hoje, para perdoar os seus pecados, para te livrar da morte. É Ele é o único, a sabedoria encarnada de Deus para perdoar o meu pecado e o seu. Ele se fez dor, ele se fez homem para saber o que é ser humano. Amém? Amém. Mas ele não é só Deus, ele é Deus conosco. É Deus com nós, é Deus com a gente. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. Um Deus com a gente, um Deus pela gente. É um Deus pela gente. Lá em Lucas 23 vai contar a história dos dois ladrões na cruz. E aí um ladrão fala assim: mas você não é o Cristo? Então salva a você mesmo e a nós também. E aí o outro do lado falou: cara, o que você está falando? Ele não fez nada, ele é inocente. Cala tua boca, ele não fez nada, ele nem era para estar aqui. A gente sim é ladrão, corrupto. A gente merecia a cruz, mas ele não. E aí aquele outro ladrão falou assim: olha, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus falou para ele: hoje mesmo, o que ele falou? Estarás comigo no paraíso. Que palavra te chama mais atenção da palavra de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que chama mais sua atenção nessa frase? Hã? Hoje estará comigo? Alguns diriam paraíso. Mas a grande revelação para aquele ladrão não era que era hoje, mas era que a partir daquele momento ele teria a presença de Jesus. Deus estaria com ele. Amém. Essa é a revelação do ladrão ali na cruz. Olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Muitas pessoas só ficam pensando no paraíso, mas a ênfase não pode estar no paraíso. A ênfase é que nós vamos estar com ele. Nós vamos estar com ele. Nós precisamos entender que nós temos um Deus por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
É um Deus conosco, é um Deus que luta a nosso favor. E muitas vezes nós achamos que nós temos um Deus punitivo, um Deus que é vingativo, um Deus que é castrador, um Deus que não é por mim, um Deus que é contra mim. Mas eu quero declarar em alto e bom som: Ele é Deus por nós, Ele é Deus conosco, Ele é Deus por nós. E se Ele está por nós, ninguém pode ficar contra nós, porque Ele decidiu. Quando Ele quer defender a tua causa, Ele é por você, e ninguém pode fazer nada para impedir a ação de Deus. Ele é por nós, Ele é por nós. Ele não é contra nós. Ele não é um Deus que estraga os prazeres, que não quer que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada. Não! Deus quer, sabe, muitas pessoas estão com essa visão desse Deus castrador, vingativo, esperando você fazer algo errado para te mandar uma enfermidade, para te punir. Eu quero te dizer que foi pago um alto preço para que Deus não te punisse, mas trouxesse regeneração à tua vida. Amém. Não punição. Ele já pagou o preço pela tua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não tem mais castigo para nós. Já pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam ali, a serpente pegou um momento em que Eva estava sozinha, e ele falou assim: é certo que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Irmão, você já parou para prestar atenção nessa pergunta? É certo que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eva rapidamente falou: não, nós só não podemos comer daquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção nessa pergunta. Não é certo que você não pode comer de todas as árvores? Irmão, Satanás continua fazendo a mesma jogada. A jogada dele é dizer o que Deus não disse. Deus não falou isso para aquele casal. Mas ele vai lá e ele traz uma ideia de um Deus que tira tudo. De um Deus que proíbe, de um Deus que coloca um monte de árvore. Olha a ideia que ele trouxe. Ele coloca eles num pomar frutífero e fala: agora, Satanás, puxa, você está aqui nesse pomar, nessa coisa tão boa, você não pode comer nada. Olha a pergunta que Satanás faz. E é isso que ele tem feito. É isso que ele tem feito. Ele tem colocado na nossa mente uma ampliação daquilo que Deus não está falando, daquilo que Deus não está se importando. E ele fala: olha, mas esse Deus seu é cruel, hein? Você não pode experimentar nada. Deus dá fome para você e deixa você sem comer nada. E assim ele instiga a mulher ao pecado. Mas eu quero dizer para você que, ao contrário disso, dessa ideia de um Deus punitivo, um Deus que acaba com tudo, Deus envia seu único filho para não te condenar. Você pode dizer amém? Amém. Ele manda o seu único filho para não te condenar. Ele manda esse filho para fazer uma conexão com você, que se perdeu lá no Jardim do Éden. Ele não é um Deus contra nós, mas é um Deus a favor de nós. É um Deus que é a favor de nós. Mas eu quero também te dizer uma coisa: ele não é um Deus, para muitos ele é um Deus contra nós, e para outros ele é um Deus para nós. Mas a Bíblia não fala que Emanuel é Deus para nós. Presta atenção. Deus para nós significa um Deus que é como um gênio da lâmpada de Aladim, que eu esfrego, e ele então vai sair, eu vou pedir a minha vontade e ele vai fazer. Ele não é um Deus para nós, ele é um Deus por nós. Entende a diferença? Ele é por mim, mas ele não é para mim, para que eu use como eu quiser, eu peço o que eu quiser, e ele vai então fazer aquilo que eu desejo. Não, ele não é para nós, ele é por nós, porque para nós significa
que esse Emanuel tem que satisfazer os meus desejos. E o grande problema nosso é a nossa vontade. A nossa vontade que nos leva para longe de Deus. Quantas vezes a nossa vontade corrompida nos leva para longe de Deus. Por isso que nós não temos um Emanuel, um Deus para nós, mas nós temos um Emanuel, um Deus por nós, que defende a nossa causa, que defende a nossa vida, que abre a porta do céu. Não um Deus para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade dele através do seu Filho Jesus. Quantos estão entendendo? Amém. E Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele faz tipo assim um pedido de casamento para Deus. Ele pede a gente em casamento. Eu vejo muito romântico isso aqui. João 17, 24, ele diz assim: Pai, é uma declaração de amor. Pai, a minha vontade é, onde eu estou, estejam também comigo os que o Senhor me deu. Está entendendo? Pai, eu quero eles pertinho de mim. Gente, isso é Deus conosco. É Deus por nós. Lá nessa oração ele falou: me entrega a eles. Eu quero eles pertinho de mim. Esse é o desejo de Jesus. Estar perto de você, andar com você. Ele não está aqui para te punir, para acabar com a sua vida. Não. Ele está aqui para te salvar, para te curar, para te perdoar, para te regenerar, para te fazer uma nova criatura e para abrir a porta da eternidade para que a gente esteja sempre com Ele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Diga assim: Deus é por nós. Deus é por nós. Aleluia. E a última coisa que eu queria te falar é que Deus é plural. Eu, tu, ele é singular. Eles, nós, vós, plural. Nós é plural. Deus é por nós. Isso tem uma revelação daquilo que Jesus é para nós. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus é por mim. Ele é por você, por você, por você, por você. Ele não é por uma pessoa só. Deus é por um coletivo. Quando Jesus morreu, ele morreu só por mim? O que diz João 3,16? Deus amou, que deu o seu Filho. Deus amou o quê, irmãos? A igreja? Não. Aos santos? Não. Ele amou o quê? Ao mundo inteiro. Deus é plural. Deus não ama só os crentes. Deus não ama só os cristãos. Não pense você que a pessoa que está lá fora, Deus não ama. Deus tem amor ativo por aquela pessoa a ponto dele trabalhar através do Espírito Santo, mover a igreja, mover pessoas para levar a palavra, e aquela pessoa vai sendo bombardeada pelo agir do Espírito até que ela se converta, porque é Deus, é o Espírito Santo que converte o pecador. Então eu quero dizer para você que é o Pai Nosso. Não é assim na oração? Pai nosso que estás no céu. É Pai meu? Não. É Pai nosso. Dai-nos o pão nosso. Sabe o que mostra isso? É um Deus que não faz acepção de pessoas. Se alguém começar a clamar lá fora, pode estar na maior treva, começar a clamar o nome, invoca-me e eu vou te salvar. E Deus vai salvar. A pessoa pode estar no mais profundo abismo. Na hora que ela invoca esse nome, ela é tirada das trevas. Porque Deus ama o mundo inteiro. Ele não ama só a igreja cristã, só os evangélicos. Deus ama todas as pessoas. Deus é plural. Deus ama o branco, o negro, o índio, o espírita, o gay. Irmãos, nós fazemos acepção de pessoas. Deus não faz. Deus ama todas as pessoas de forma igual. Agora, como as pessoas respondem a esse amor é outra coisa. Ok? Então a gente precisa entender que Deus, o nosso Deus, quando ele fala Deus conosco, ele está falando que Deus, ele trabalha na comunhão. Deus não trabalha na solidão.
Deus não trabalha num só. Eu não estou falando, irmão, que você não deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, porque ali a palavra diz que Deus vai ouvir a tua oração, vai trabalhar com você. Eu não estou dizendo que Deus não é por você, Deus é por você sim. Mas eu quero te dizer que esse braço e esse amor de Deus é para um coletivo, é para um povo todo. Deus é por nós. Se Deus é por todos nós, ninguém pode ser contra nós. E é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque Deus é por nós. Aleluia. É algo tremendo. Deus não é por uma vida individual. Deus não veio salvar uma pessoa. Deus veio salvar um povo. Então Deus não trabalha na solidão. Deus se revela na comunhão. Diga isso. Deus se revela, na comunhão. Diga para o teu irmão. Deus se revela na comunhão, irmão. Deus se revela na comunhão. Não falta não. Mas nós vivemos, irmãos, uma época que nós temos um grupo de cristãos que acham que não precisa da igreja. É uma corrente forte dos desigrejados. Eu tenho Deus na minha casa, eu escuto isso da minha família direto. Eu tenho Deus no meu coração, tá tudo bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus vem buscar a igreja. Não sou eu que estou falando, não fui eu que decidi isso. Deus vem buscar um coletivo, Ele vem buscar a sua igreja. Igreja não é eu, igreja é nós. Então não existe carreira solo, não existe carreira sem andar com o povo de Deus. Não existe, queridos. A gente precisa entender que Ele é Deus conosco, nosso Pai. Ele não é pai de um filho só, Ele tem um filho e Ele adotou vários outros para Ele ter uma família chamada família da fé, família dos filhos de Deus. Nós somos adotados e enxertados na videira verdadeira. Deus vem buscar um povo. Ele é o Deus da comunhão, Ele é o Deus da partilha, Ele é o Deus que dá. Queridos, a gente vai ver isso em vários momentos. Quando os discípulos saíram, eles foram de 2 em 2. Na missão dos 70, eles saíram de 2 em 2. A Bíblia diz: é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga do trabalho, porque um esquenta o outro. Queridos, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele fez a gente a sua imagem, a sua semelhança. Então quando Deus fala, o nome dele será Emanuel, Deus com a gente, Deus por todos, Ele está dizendo para você que Ele vai trabalhar isso aqui, ó, nesse coletivo. Esse coletivo você nunca pode abrir mão. Nesse coletivo tem poder. Nesse coletivo tem manifestação da vontade e da graça de Deus. Não sou eu que quero isso, mas o Senhor determinou isso lá no céu. Ó, quão bom e agradável que viu os irmãos ali. Aqui o Senhor está ordenando vida e o que mais? Bênção. Diga isso. Vida. E o que mais? Bênção. Vida e bênção. Vida e bênção. Por isso eu não saio desse lugar. Aleluia. Cada um escolhe onde vai estar. Se tiver 2, olha só. Ou, o que acontece? Ele aparece. Oh, aleluia! Tu precisa ser igreja cheia. Foi o tempo que eu me importava com isso. Se tiver 2, glória, chegou, irmão. O que vai acontecer? 2 ou 3. Ele vai aparecer no meio da igreja. Ele vai andar no nosso meio, Ele vai tocar, Ele vai falar, Ele vai consertar, Ele vai perdoar, Ele vai curar, porque Ele tem interesse quando a gente se reúne. É assim que Ele decidiu. O nosso Deus é um Deus de partilha. Ele é um Deus de partilha. Irmãos, pensa aí. Você ganha um prêmio Nobel da Paz. Sei lá. E aí, você chega para casa, chega na sua casa e não tem ninguém para você contar. Aí você fica com aquela alegria, ou você ganhou um carro, um presente, ou uma casa, e aí você não tem ninguém para contar. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você.
O nosso Deus é o Deus da comunhão. Toda alegria compartilhada no nós, ela é potencializada, ela aumenta. Eu estou alegre. Você ficou alegre com a notícia da minha saúde? Amém. Você não ficou triste? Então, por que a gente tem que dar testemunho? Por que a gente tem que vir aqui e falar? Porque a Bíblia diz, sabe, está alguém alegre? Vai lá e canta louvor com ele. Se tiver alguém chorando, também vá lá e faça uma oração. Chorai com os que choram e alegrai com aqueles que se alegram. Isso se chama partilha. É Deus conosco, é Deus por nós, é Deus no meio da comunhão. Assim como a gente compartilha a alegria e ela é potencializada quando você chega também com tristeza, escuta isso, com fardo, você compartilha. Eu quero dizer também que diminui o fardo da tristeza. Quando você conta para alguém, quando você faz a partilha daquilo que está te incomodando, eu quero dizer também que a dor diminui. Porque Deus decidiu que nós vamos ser o povo da partilha. Então, não é um Deus comigo, não é um Deus para mim, mas é um Deus com todos, é um Deus para nós, é um Deus por nós, é um Deus entre nós, vivido nessa comunhão de irmandade, onde tem preto, branco, pobre, rico, estrangeiro, qualquer coisa que você possa imaginar. Nós nunca podemos fechar essa porta. Essa porta é aberta para qualquer pessoa. Pobre, mendigo. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da inclusão, da pluralidade, do plural. Ele é o Deus da inclusão e da diversidade. Deus se importa com a tua solidão. Deus se importa. E, queridos, o nosso pecado, ele gera isolamento. O nosso pecado, ele gera isolamento. Geralmente, quando a gente está em pecado, a gente não quer estar em comunhão. A gente quer ficar sozinho. O pecado gera o eu, para mim. Mas eu quero dizer que a comunhão gera o para nós. Diga comigo, Emanuel. Emanuel. Deus por nós. Deus por nós. Olha para duas pessoas e falei, Emanuel. Emanuel. Deus por nós. Deus por nós. Fala para o outro, Emanuel. Deus por nós. Vamos dizer assim, Ele é por nós. Ele é por nós. Queridos, Ele é por nós, Ele está entre nós, Ele é por nós, Ele age ao nosso favor, Ele não é contra nós, aleluia. E para terminar, eu quero te dizer que quando Jesus estava voltando aos céus, que os discípulos estavam ali, Ele começou a subir naquela nuvem. Antes dele subir, ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eis que eu estou com você todos os dias. Eu estou convosco. Deus não tem filho preferido. Deus ama todos. E Ele permanece ainda entre nós, depois que Jesus foi embora, que Ele se encarnou, Ele foi e voltou, mas Ele enviou o Espírito Santo. Você é marcado com fogo e glória, querido. Nós temos uma ligação que é sobrenatural, e essa ligação ninguém pode quebrar, a não ser que você permita. Nós somos o povo de Deus. E Ele se fez Emanuel, Deus conosco, Deus por nós, Deus a favor de nós. E se hoje você está se sentindo de alguma maneira isolado, enfraquecido, eu quero dizer que hoje Deus, Ele vai potencializar a sua força. Toca no ombro de alguém e fala assim: eu profetizo. Não, fala mais forte. Eu profetizo força. Vida de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo o novo, a vida de Deus fluindo sobre você. É Deus é por nós. Ninguém vai ser contra você. Ninguém vai ser contra nós.
Somos a igreja de Deus, somos o povo vitorioso. Somos o povo que Ele decidiu andar no meio. Ele está no meio de nós. Você não vê, você não pode mais tocá-lo, mas Jesus está aqui. A gente podia cantar aquele cântico Jesus te entronizamos? Será que dá? Você pode ficar de pé, igreja? Hoje o dia é